Alô, você que me ouve, seja bem-vindo ao podcast Romanceiro Vivo. Eu sou Clotilde Tavares e este é o nosso episódio de encerramento da primeira temporada. Sim, porque eu já estou pensando em uma temporada seguinte. Parece que o tema é inesgotável. Quanto mais se fala nele, mais aparece assunto. Como é o 8º e último episódio, eu quero recapitular os temas sobre os quais falamos. No primeiro episódio, eu falei de maneira geral sobre o romance. No segundo, comecei a detalhar, definindo melhor e fazendo diferenças entre o romance, o cordel e a cantoria de viola. No terceiro, falei um pouco sobre poesia, dei noções importantes de métrica e de rima. No quarto episódio, o assunto foi a origem dos romances e as teorias a respeito. No quinto, apresentei você a maior romanceira do Brasil, Dona Militana, e falei sobre a transmissão oral e a comunicação poética. No episódio 6º, vimos o motivo de se denominar os poemas de romances e conhecemos alguma coisa sobre a formação dos idiomas nacionais. No 7º episódio, falei sobre a história da Península Ibérica, principalmente as guerras, as invasões e as relações entre igreja e Estado. Finalmente, neste 8º episódio, quero fechar grandiosamente a temporada, com um episódio sobre as mulheres, em homenagem a todas aquelas vozes anônimas que ao longo dos séculos carregaram essas histórias na memória e as repassaram, geração após geração. As romanceiras, como Dona Militana, a maior de todas, incluindo também as da minha infância, Tia Disa e Tia Anunciada, e ainda Dona Maria Preta, Dona Joana e Severina de João Congo, e ainda mais as pesquisadoras e professoras como eu, todas elas aqui saudadas na pessoa da professora Idelete Muzar, mestra querida, a quem devo boa parte do que sei sobre o tema. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como eram vistas as mulheres na Idade Média. E no final vou apresentar o romance da Donzela Guerreira, que tenho certeza de que você já conhece, pois esse tema é objeto de inúmeras releituras feitas pela cultura em geral e também pela cultura pop. Vamos acompanhar o texto do medievalista francês Georges Duby no volume 2 da obra História da Vida Privada. Há um capítulo onde ele estuda o espaço doméstico das habitações medievais, fazendo a ressalva de que só é possível estudar com detalhe as casas nobres, uma vez que das casas humildes dos camponeses pouco ou quase nenhum registro ficou. Então, ele diz que o espaço doméstico abarcava 2 mundos, o mundo masculino e o mundo feminino. Enquanto o primeiro se passava no espaço público da habitação, o mundo feminino ocorria no interior, nos aposentos que eram, em geral, vedados aos homens da casa. De longe, eles espiam e especulam. O que fazem ali as mulheres? O que fazem tantas mulheres juntas, entregues às suas tarefas de fiar, tecer, costurar, bordar, compartilhando um saber sobre o qual os homens não têm nenhuma informação, nenhuma participação e que tanto os amedronta? O que fazem elas junto à lareira, à beira dos fogões domésticos, sobre os quais fervem misturas de ervas, com seus segredos, que somente elas dominam? O que sussurram, o que tramam, entre olhares, risinhos disfarçados, todas elas sedutoras, todas elas submetidas à força primordial do desejo? Pois não é a mulher quem seduz e transtorna o homem?
como fez Eva no paraíso? É o que dizem os padres. E eles dizem mais e demonstram sempre um sentimento de desprezo e de desconfiança pela mulher. Mulheres são seres imperfeitos e sempre sujeitas ao erro. O que fazem elas enquanto estão juntas? O que fazem elas quando estão encerradas no quarto? Evidentemente, fazem o mal. A honra da família depende das mulheres e é o comportamento delas que enobrece ou que desgraça uma casa. Filhas dão trabalho a sustentar e só são aturadas porque podem trazer algo para a família através de um casamento vantajoso. Enquanto isso, é preciso alimentá-las, vesti-las ricamente para exibição pública, mas, sobretudo, vigiá-las, uma vez que a mulher, casada ou solteira, é sempre um perigo em potencial. É preciso ser, como até hoje, em alguns círculos, bela, recatada e do lar. E sobre elas, os homens têm poderes de vida ou morte, como vimos no romance de Dona Branca, condenada pelo pai à fogueira, no episódio 7. Há um trabalho sobre esse tema, da personagem feminina nos romances, muito interessante, da autoria da professora Alvanita Santos, da Universidade Federal da Bahia. É uma tese de doutorado, cujo título é O Canto das Mulheres, onde ela fala sobre as relações de gênero nas narrativas orais e vários romances são citados e analisados. Esse trabalho pode ser encontrado online e a referência também se encontra nas notas deste episódio. Esta autora faz a suposição de que os romances devem ter sido criados por mulheres enquanto fiavam, teciam ou bordavam. Ela nota que todos os temas e enredos pertencem ao mundo das mulheres, mas que provavelmente foram homens e homens de igreja que registraram por escrito os primeiros romances, que já circulavam oralmente. Veja os temas. Giram em torno de quê? Das relações das mulheres com suas mães, do seu desejo e das formas de satisfazê-lo, do perigo aos quais estão sujeitas, da solidão ou do poder que eventualmente desfrutam, como a infanta de Gerineldo ou a infanta do Conde Alberto. Note que a noção de amor romântico construída no século XIX e que domina até hoje nosso imaginário praticamente não está presente nos romances. O casamento, como já falei aqui, era determinado por outros interesses e os sentimentos dos noivos não eram considerados. Sempre é o desejo e não aquilo que chamamos de amor que move os personagens femininos. Esse desejo poderoso, amedrontador, que faz essas mulheres violarem leis e princípios religiosos e de autoridade para satisfazê-lo. Mas há um romance no qual o amor, como sentimento idealizado, acima do desejo, conduz à ação. Esse amor não é experimentado pela mulher, mas sim pelo homem, pelo personagem masculino que declara estar morrendo de mal de amor. É o romance da donzela guerreira. Das 12 filhas que tive, não tive um só varão. Agora me abrem guerra, eu sei que me acabarão, porque não posso lutar nos campos de Aragão. O enredo do romance da donzela guerreira é aparentemente sobre a guerra,
mas logo o foco é desviado para o amor sentimento, o amor ideal, o amor romântico, que só viria a ser popularizado do século XVIII para o XIX com o romantismo. Começa com o lamento do velho pai, relatando a emergência da guerra nos campos de Aragão e sua impossibilidade de atender ao chamado do rei, uma vez que está velho para a batalha e não teve nenhum filho homem que o representasse na luta. Uma das filhas, a mais nova, ou a mais velha, ou a filha preferida, dependendo da versão, se coloca como voluntária para ir à guerra. O pai tenta dissuadi-la, enumerando as características femininas que servirão para reconhecê-la no ambiente masculino que passará a frequentar e que para ela é interdito. Mas a donzela oferece solução. Cortará os longos cabelos, usará um gibão apertado para ocultar os seios, luvas para cobrir as mãos finas, e assim por diante. Depois da enumeração dos atributos, com aquelas já tão conhecidas repetições da poesia tradicional, vem a dificuldade de ocultar os olhos. E ela promete ao pai mantê-los no chão. Assume o nome de Dom Martim e parte para a guerra. O enredo salta para o período após as batalhas, quando no ambiente relaxado e calmo da paz, a moça se distrai. Ergue os olhos e encontra o olhar do filho do rei, que por ela, ou seja, pelo cavaleiro Dom Martim, se apaixona. Colocado diante desse dilema, ele consulta a mãe. Ele diz: os olhos de Dom Martim de mulher são, de homem não. A mãe então propõe ao filho vários estratagemas para descobrir a verdadeira condição de Dom Martim. As situações se sucedem e a moça disfarçada sempre encontra um jeito de contorná-las. Até que chega a proposta de se banharem no rio. Sem conseguir escapar, ela recusa o convite, informando que estaria sendo chamada ao castelo do seu pai, que estava à morte, e sai a galope. O filho do rei a segue e, ao chegar, lá encontra a donzela, já nas suas vestes femininas e cercada pela família, que o recebem para o pedido de casamento. O tema, como falei, trata do amor romântico. Dom Gastão, o filho do rei, também guerreiro, deixa-se seduzir quase a contragosto pelos olhos do companheiro de armas, que apesar de disfarçar todos os seus atributos femininos, não consegue disfarçar o que se expressa através dos olhos, essas janelas da alma, com todo o seu potencial revelador de afetos e desejos. Esse modelo de donzela que vai para a frente de batalha, território exclusivo dos homens, é recorrente na história e na literatura, mas sempre como exceção. No medievo temos Joana d'Arc, Catarina Sforza, Isabel de Castela, Black Agnes e outras, que comandaram a resistência ao cerco de cidades ou chefiaram exércitos. No Brasil, as heroínas Maria Quitéria, Dandara, Maria Filipa e Anita Garibaldi são estudadas nos livros de história, mas são exceções. Elas só vão à guerra, atividade essencialmente masculina, por uma contingência qualquer que as empurra para essa atividade. Na ficção, temos um exemplo canônico no romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E mais não direi, para não me acusarem de spoiler, porque apesar da obra ser vastamente disseminada, tem gente que não conhece o enredo. E não posso deixar de citar a deliciosa personagem Mulan, da animação de Walt Disney. Vamos agora ao canto. Você já sabe como o poema se organiza. A forma dialogada, as repetições,
os aspectos da vida cotidiana representados, o gibão que a moça veste, as tendas onde vão as compras, o colchão onde se senta no final para receber as visitas, como fez Juliana, nossa heroína do primeiro episódio. Vamos ao canto. Das 12 filhas que tive, não tive um só varão. Agora me abrem guerra, eu sei que me acabarão. Porque não posso lutar nos campos de Aragão. Saltou-lhe a filha mais nova, por ter mais disposição. Meu pai me mande pra guerra, que eu serei seu varão. Filha, tens os peitos altos, filhas te conhecerão. Mandarei o alfaiate cortar um justo gibão. Meu pai me mande pra guerra, que eu serei seu varão. Filha, tens as mãos pequenas, filha, te conhecerão. Botarei elas nas luvas, não tirarei nunca não. Meu pai me mande pra guerra, que eu serei seu varão. Filha, tem cintura fina, filha, te conhecerão. Encherei ela de panos, não tirarei nunca não. Meu pai me mande pra guerra, que eu serei seu varão. Filha, tens cabelos grandes, filha, te conhecerão. Mande chamar o barbeiro, verei-os cair no chão. Meu pai me mande pra guerra, que eu serei seu varão. Filha, tens os olhos grandes, filha, te conhecerão. Quando eu chegar nas trincheiras, porei os olhos no chão. Meu pai me mande pra guerra, que eu serei seu varão. Dois anos andou em guerra, com os seus olhos no chão. No dia em que os levantou, na frente viu Dom Gastão. O filho do rei lhe olhou e perdeu seu coração. Ferido estou, minha mãe, perdido meu coração, por Dom Martinho guerreiro das guerras de Aragão. Os seus gestos são de homem, seus olhos de mulher são. Convida-lo ao pomar, as frutas escolherão. Se escolher a maçã, será mulher, homem não. Se foram ao pomar, comeram frutas com a mão. Discreto foi Dom Martim, na maçã não tocou não. Colheu uma bela pera, comeu-a com a sua mão. Ferido estou, minha mãe, de amores e de paixão. Os olhos de Dom Martim machucam meu coração. Convida-lo tu às tendas, pra ver o que comprarão. Se os olhos for de mulher, por fitas se encantarão. Dom Martim, bem prevenido, pras fitas não olhou não. Que rico punhal é este, pegou a arma na mão.
Ferido estou, minha mãe, de amores e de paixão. Os olhos de Dom Martim roubaram meu coração. Leva ele para os campos que agora floridos estão. Se das flores se agradar, será mulher, homem não. Se preferir cavalgar, é certo que é varão. Ao ver o campo florido, Martim chamou Dom Gastão. Vamos apostar corrida, ver quem é o campeão. Minha mãe, estou ferido, ferido no coração. Os olhos de Dom Martim dominam meu coração. Convida-lo, meu filho, ao banho com pelotão. Se for homem, ele irá, se for mulher, dirá não. Estavam todos no rio, despindo a roupa no chão. Dom Martim chegou dizendo que não pode ficar não, que seu pai está doente e chama o filho varão. Vestindo sua armadura, montado em seu alazão, o nome do seu castelo revela a Dom Gastão. Galopa então o cavalo, as patas nem tocam o chão. Lá longe, bem atrás dela, vem vindo o Dom Gastão. Ao chegar no seu castelo, as armas deixa no chão. Veste logo seu vestido, se senta no seu colchão. Senhora, mãe, senhor pai, eu peço a sua benção. Vem o filho do rei para pedir minha mão. Que lindo esse romance, potente, glorioso. Uma história sobre o amor e a coragem e a capacidade de superar limites. Sobre a mulher e sua força. Sobre a mulher e o seu direito e liberdade de estar onde ela quiser, como ela quiser e com quem ela quiser, de vestido ou de armadura, e que, se assim o desejar, possa encontrar a sua pessoa parceira na luta pela felicidade. Assim, chegamos ao final desta verdadeira viagem em torno do romance ibérico tradicional cantado. Eu espero que você, que me acompanhou ao longo desses episódios, tenha se divertido tanto quanto eu. Sim, porque as coisas da vida só valem a pena se trouxerem prazer, felicidade, conhecimento e alegria de viver. Assim termina nossa primeira temporada. Sim, porque eu já estou pensando numa temporada seguinte. Parece que o tema é inesgotável. Quanto mais se fala nele, mais aparece assunto. E ainda há muito o que se falar sobre o romance cantado tradicional de origem ibérica. E ainda há muitos romances a serem cantados aqui. Romances como a da Alcatarineta, o Conde Nino, o Cego, Antonino e o Pavão, Princesa Peregrina, o Namorado e a Morte, os romances do ciclo pastoril, como o famoso romance do Boi da Mão de Pau, o Bernal francês, o Conde Olinos, a Bela Malcasada. Tem também a série épica dos Infantes de Lara, que é um tema da história do reino mouro de Córdoba, uma lenda do século X,
que gerou uma coleção de romances somente sobre ele. Esse sozinho tem história para um podcast inteiro. E é uma história que eu simplesmente adoro e pouco conhecida entre nós. A gente quer fazer mais. Quando eu digo a gente, quero dizer que não ando sozinha, nem faço as coisas sozinha. É difícil. Eu fiz esse podcast, como dizemos por aqui, na guerrilha, sem financiamento, nem patrocínio, por prazer, cercada por uma ruma de gente, cada um dando sua parte para construir isso aqui. São pessoas que acreditaram no meu trabalho, oferecendo seus serviços pro bono ou cobrando um cachê mínimo que cabe no meu orçamento, que é um orçamento doméstico artístico, já que minha vida está na arte e a arte na minha vida, tudo junto e misturado. Nesse processo, merece destaque o multifacetado Caio Padilha, rabequeiro experiente e inspirado, que acompanhou o canto e criou e executou as vinhetas e os temas de introdução, fazendo uma releitura de temas populares que há séculos que fazem parte da nossa cultura. A participação de Caio Padilha elevou muito o nível desse trabalho e eu jamais poderia retribuir tanta delicadeza e tudo por amor à arte. O resto foi assim. Paulo de Oliveira gravou, editou, mixou e fez todas essas coisas técnicas no estúdio ProMídia. Grande Paulinho, paciente, cooperativo, uma das melhores pessoas para você ter à frente de uma mesa de som. Os áudios das canções cantadas por mim e acompanhadas na rabeca por Caio Padilha foram gravados por Ives Fernandes, no Do Sol Estúdio, com rigor, técnica e sensibilidade. A jornalista Cíntia Lopes, nome consagrado do jornalismo cultural do Estado, através do seu portal Típico Local, fez a assessoria de imprensa. E o resto eu fiz. Fiz as artes no Canva, pesquisei, escrevi, gravei todos os textos, pedi muitas opiniões à Ana Morena Tavares, porque ela sabe das coisas, mas todas as decisões a respeito foram tomadas por mim. O que quer dizer que aquilo que não ficou muito bom é minha responsabilidade. E, no geral, eu me diverti pra caramba. E ainda tive que aprender a mexer com os programas que colocam o podcast no ar. Foi bom, porque fiquei expert. Não foi pouca coisa. Finalmente, quero agradecer mais uma vez e nunca o bastante a você que me acompanhou ao longo desta viagem. Divulgue nas suas redes sociais, fale sobre o podcast. Eu estou ao seu alcance, através dos endereços deixados nas notas do episódio. Ou então, você dá um Google em Clotilde Tavares e, como no passe de mágica, eu apareço na sua tela. Até breve!